Cara, vou falar pra você como eu faço pra montar a minha dieta de cutting, ou seja, quando eu tô naquela fase de perder gordura, de definição muscular. Como eu monto isso e como divido essas refeições. Eu sou um entusiasta, gosto bastante desse assunto, pesquiso bastante, leio muito, livros técnicos de musculação, sempre no final tem algumas referências sobre nutrição e também um livro muito bom que li certa vez sobre dieta para bodybuilders. Isso me ajudou bastante a aplicar, colocar na prática comigo mesmo. É isso tudo que eu vou te passar agora. A primeira coisa é descobrir a taxa metabólica basal, que são quantas calorias o corpo gasta para se manter, para funcionar, para respirar, fazer digestão, atividades do dia a dia, inclusive musculação. Uma vez descoberto essa taxa metabólica basal, esse TMB, a gente aplica um déficit calórico para de fato conseguir perder gordura. Sem esse déficit não tem como perder gordura. Esse déficit ele pode variar. Se for mais agressivo, dá para fazer até 1.000 calorias, mas isso seria o caso de alguém que está muito acima do peso, com muita gordura. Algo mais moderado, por exemplo 400, 500 calorias, isso para a maioria das pessoas. E também mais moderado, onde o resultado é um pouco mais demorado de se alcançar. Por exemplo, 200, 300 calorias por vez. Eu opto por seguir o mais moderado. Eu penso como velhinho que o seguro morreu de velho. Então, eu pretendo preservar o máximo de massa magra possível. Eu quero arriscar o mínimo possível perder essa massa magra. Então eu opto por fazer sempre déficits bem conservadores, de 200 calorias por vez só. Para descobrir essa taxa metabólica basal, inclusive uma recomendação de quantas calorias consumir, seja em cutting, seja em bulking, é no site Hipertrofia. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Inclusive vou deixar um passo a passo de como seguir, como preencher cada coisa, para que fique mais fácil de você entender e ver no exemplo, na prática, como é. Agora, a segunda coisa que é muito importante na hora de montar a minha dieta para um cutting são a quantidade de macros, que seriam os macronutrientes proteína, carboidrato e gordura. Numa dieta de cutting, a proteína ela é mais alta que numa dieta de bulking e o carboidrato a gente tem que buscar manter uma quantidade também mais alta para ter uma melhor fonte de energia para ser usado durante os treinos, para a gente não ficar tão estressado, porque, ficar com fome me deixa muito nervoso, tá? E isso não é só comigo, várias pessoas também sentem isso no processo. De proteína, recomendação vai ter ali de 1,8 até várias gramas de proteína. Não existe um limite definido, um limite fixado que seja o máximo de proteína para ser consumido numa dieta de cutting. No entanto, eu gosto de usar pelo menos 2 gramas por quilo corporal. Então, imaginando que eu esteja com 90 quilos, eu vou usar pelo menos 180 gramas de proteína por dia. Nas últimas dietas de cutting que eu fiz comigo, eu sempre começo com 2,2 gramas de proteína por quilo. Só fazer uma conta rápida na calculadora que a gente descobre isso. Eu gosto de começar com essa quantidade e eu meio que mantenho a quantidade de proteína que eu consumo a mesma até o fim do cutting. Porque olha só, eu vou começar com um peso X, no exemplo 90 quilos. Tá 2,2 gramas de proteína por quilo. No entanto, no meio do processo eu acabo que perco um pouco de peso. E proporcionalmente, esses 2,2 gramas vão aumentar, vão ficar 2,3, 2,4, isso a depender do peso que eu estiver. Então, meio que eu mantenho sempre a proteína, iniciando por 2,2 gramas por quilo. Carboidrato eu busco deixar ali o mais alto possível, por exemplo, uns 4 gramas por quilo. Uma quantidade de gordura que fica bacana entre 0,5 a 1 grama por quilo corporal. Feito isso, a gente vai ter descoberto ali quantas calorias eu preciso consumir. Eu já vou ter dividido essas calorias em quanto de proteína, de carboidrato e de gordura eu preciso. Daí é só fracionar então em quantas refeições você pretende fazer. Eu gosto de comer o máximo de vezes possível durante o dia. Isso me ajuda a não ficar com tanta fome. Ah, e uma dica bônus. Tem horas, principalmente quando tiver ali segunda, terceira semana, quando esse déficit estiver começando a fazer efeito de fato, cara, dá muita fome, dá muita vontade de comer. E isso é normal, porque conforme você vai emagrecendo, o seu hormônio de grelina aumenta e leptina diminui. Leptina é o da saciedade, o grelina é aquele hormônio da fome. Então acaba que você fica com mais fome. Isso é normal. O que é que eu gosto de fazer nesses momentos para não escapulir, ou se for escapulir, o mínimo possível? Abusa de frutas de baixa caloria. Por exemplo, abacaxi, melancia, melão, morango, mamão. Tudo isso tem pouquíssimas calorias. Dá sim para comer muito, ingerindo poucas calorias, quase nada. Além de legumes, como por exemplo brócolis, abóbora, repolho, couve-flor, tudo isso tem poucas calorias também. Então dá para comer assim, ó, a rodo para encher a barriga. Além da querida água. Sim, água.
Tem momentos em que acaba tomando uma água antes de comer, por exemplo, se for uma refeição muito pequena, para ficar um pouco mais saciado, tá? Algo que é muito importante de se atentar. Existe, tá, uma diferença de quantidade nutricional num alimento cru e num alimento cozido. Por exemplo, você pode pegar no site da Vitat, é um site bom que eu gosto de usar, vou deixar o link aqui embaixo também. Lá você pode pesquisar, por exemplo, peito de frango. No entanto, se você colocar peito de frango cru, vai dar uma quantidade de proteína e gordura em 100 gramas. Se você colocar cozido, vai dar uma quantidade diferente, porque acaba que durante esse processo de cocção, perde um pouco de água. Então essas quantidades nutricionais mudam. Então sempre que você for colocar um alimento, opte por colocar ou cozido ou tudo cru para ficar mais fácil. Eu coloco tudo cozido. E uma segunda dica muito boa é um aplicativo para ter esse controle. Eu uso o aplicativo da Grow para ter esse acompanhamento, onde eu consigo meio que acompanhar. Escrevo ali durante o dia e eu posso replicar esse dia para o resto do mês. Acompanho tudo por lá, que fica mais fácil de saber. Putz, quantas gramas eu deveria comer mesmo? Tá lá escrito. Além de fazer um relatório do peso que você tá. É muito bacana. Agora, esse é o exemplo do site hipertrofia.org para calcular a quantidade de macronutrientes a ser usado. Então ali no passo 1, a gente vai preencher sexo masculino ou feminino, a idade, a altura em centímetros, sem usar ponto e vírgula, o peso também usando números inteiros, tá? Sem número fracionado. Então se você tiver 84,300, coloca 84, por exemplo. Percentual de gordura. Se você souber seu percentual exato, melhor ainda. Se não souber, tem como fazer uma estimativa também. Vou deixar aqui agora para você ver como seria, para você ter uma noção do percentual de gordura que você pode estar. Feito isso, a gente vai descrever então como é o seu nível de atividade fora da academia. Se é bastante ativo, se é moderado, quantas vezes por semana você faz musculação, quanto tempo dura cada treino. Mas veja bem, se você fica 1h20 na academia, não significa que o seu treino tem 1h20 de musculação, porque a gente precisa contar os intervalos, os alongamentos. Então, de musculação de fato, geralmente fica ali em torno de 45 a 1 hora. Você coloca como são os seus treinos, moderado e alta intensidade. Pelo amor de Deus, se estiver treinando comigo, não está treinando leve não, hein? Cardio, cara, é muito importante fazer, tá? Coloca ali quantas vezes você faz cardio por semana, quanto é a duração de cada cardio e como é a intensidade. E eu recomendo a intensidade ali leve, moderada, mas isso geralmente eu vou prescrever para você no treino. No passo 2, a gente escolhe o objetivo, se é em cutting ou se é booking. Feito isso então, olha só o que eu comentei, que você pode colocar se você quer algo mais agressivo, se você quer algo mais moderado. Eu opto sempre pelo mínimo possível. A proporção de macronutriente, você pode colocar já uma proporção pré-definida ou personalizar em percentual. É possível também, tá? Se for colocar em percentual, 50% de carboidrato, 30% de proteína. Geralmente é isso que se usa, não é uma regra exata, mas geralmente é isso que se usa. No entanto, eu faço personalizada por conta daquela observação que eu comentei, de colocar 2,2 gramas de proteína por quilo. Escolhido isso então, você clica em gerar resultado e aí você consegue dividir em quantas refeições você quer por dia. Ele dá uma proporção equivalente. Então, se fosse refeições, seriam 6 refeições com a mesma quantidade de calorias em cada uma.